Oi gente, aqui é Neia Pugas do canal Arte Decora. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de restauração. No vídeo de hoje vamos restaurar essa linda imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Fiquem comigo até o final, não percam nenhum detalhe, nenhuma dica desse passo a passo que está incrível. Essa imagem que vamos trabalhar, ela não está tão danificada pelo tempo, mas vai ser feita uma restauração só para dar uma renovada mesmo nela. Com o pincel eu venho tirando toda a poeirinha que tem nesse baixo relevo, nas dobrinhas do tecido, nessas partes mais fundas, né? Tiro toda a poeirinha que tem na peça de gesso. Com uma lixa, venho lixando de leve, porque ela não está quebrada. Alguns descascadinhos que o gesso, só de encostar, ele descasca, né? Então eu venho lixando bem de leve, com uma lixa para madeira mesmo, na gramatura 180. Com o pincel de novo, eu tiro o pozinho agora da lixa. E venho usando agora essa lixa, que ela parece uma esponjinha. Ela é bem macia e fácil de dobrar, muito fácil para entrar nos cantinhos, tá? Eu gosto dela porque ela deixa a peça bem lisinha. Venho agora com a base acrílica para artesanato. Vou passando sobre toda a peça. Podem ver que eu não lixei de tirar toda a tinta, tá? Só dei uma leve lixada por cima e venho passando a base por cima de toda a tinta. No rosto dos dois eu já havia passado uma demão de tinta e achei que estava filmando e não estava, mas foi passado também a base, depois a tinta. E agora eu venho passando para vocês verem toda a peça, a base para artesanato. Agora com a cor areia, na tinta acrílica, eu vou pintar toda a pele, tanto da Nossa Senhora quanto do Menino Jesus, com um pincelzinho macio. Vou em todos os cantinhos, passo a tinta e vou tirando o excesso. Sempre pincel bem macio para gesso. A mesma cor do rosto eu passo nas mãos, nos braços, cuidando para entrar em todos os cantinhos e alisando bem para não ficar a marcação do pincel. Com a tinta acrílica na cor rosa bebê, eu venho pintando aqui a parte do vestido da Nossa Senhora, só preenchendo mesmo, tá? Pega a tinta com o pincel macio, coloca sobre o gesso, deposita e estica bem a tinta. Vai em todos os cantinhos, vira a peça, para tomar cuidado para não ficar nem um cantinho sem pintar.
Com o pincel liner bem fininho e longo, eu vou entrando ali bem nos cantinhos para ter certeza que não ficou nem um cantinho, nem uma pontinha ali sem pintar. Com a cor Areia Lunar, que é esse verde bem clarinho, eu venho pintando aqui o manto de Nossa Senhora. Só mesmo depositando a tinta e esticando, tá? Não tem segredo. Pega a tinta com o pincel macio, vai esticando, tirando excesso. Com o pincel liner faz os cantinhos. Aqui o vídeo é acelerado, mas é só você pintar com calma, bem devagar, cuidando ali nos cantinhos, tá? O gesso sempre vai borrar um pouquinho, mas aí na próxima camada de pintura, na próxima tinta, você cobre o que borrar. Então não tem segredo, não precisa ter medo. Qualquer pessoa consegue pintar uma peça de gesso. Está gostando dessa aula? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário que eu amo, de compartilhar e de se inscrever no meu canal. Venho agora com a tinta acrílica metálica na cor bronze. Estou tentando deixar as cores parecidas com a original, tá? Então aqui a roupa do menino Jesus é toda com essa tinta metálica bronze. Ali eu já venho nos cantinhos. Estou usando o pincel chanfrado, mas pode ser o liner também ali no cantinho, tá? O liner é aquele fininho, longo. Faço todos os cantinhos primeiro. A tinta metálica, ela é bem forte, então eu cuido mais para não borrar ali. Mas se aconteceu de borrar, tem como cobrir de novo com a outra cor. Venho com a cor marrom escuro, todas na tinta acrílica que eu tô usando, tá? Tinta acrílica para artesanato. Pincelzinho chanfrado e vou pintar todo o cabelo. Se não tiver o pincel chanfrado, pode ser o liner ou um pincel pequeno, desses quadradinhos mesmo, macio. O chanfrado ele ajuda a entrar nos cantinhos sem borrar, tá? Mas pode usar o liner ou pincel filete número 0, ou um pincel chato número 4. Vou fazendo ali todos os cantinhos do cabelo. E aproveito e já faço do menino Jesus com a mesma cor. Venho agora com a cor cappuccino, pincel chanfrado e a tinta com um pouquinho de gel para matizar, diluo a tinta com gel, pego no cantinho do pincel e vou fazer um sombreado aqui na pele.
passo a tinta e vou esfumando, esticando a tinta no vai e volta. O gel facilita nessa hora, que eu consigo deixar a tinta bem transparente e mais lisinha para fazer esse movimento de vai e volta, para ficar um degradê, um sombreado bem suave em toda a volta do rosto. Então tudo aqui embaixo tem que ter sombra, aqui embaixo do cabelo tem que ter uma sombra na pele dela, tá? Venho agora com o pincel redondo, para vocês verem que não precisa ser só o chanfrado. Tá? Eu passo a tinta, limpo o pincel e venho esfumando, daí com o pincel sem a tinta eu venho só esfumando, fazendo esse degradê. Ó, vou de novo com o chanfrado, vou fazer a sombra ali das pálpebras, embaixo do olho, os lugares que exigem sombra, tá? Tudo que tem embaixo é uma regrinha, o que tá por baixo vai sombra, o que tá por cima vai a luz, tá? Ó, só encosto a tinta e venho com o pincel limpo, eu fico limpando num paninho e vou suavizando, puxando a tinta, fazendo esse degradê. Bem suave, no começo parece um borrãozinho, tá? Mas é isso mesmo que é o sombreado. Faço a mesma coisa aqui no Menino Jesus, vejo em volta do olho, nas pálpebras. Essa sombra aqui vai dar profundidade, tá? Aqui na boca, olha, borrei ela inteirinha. Aí venho tirando os excessos, tá? Que a sombra acaba ficando só lá dentro, na parte mais funda. Em volta do cabelo, porque o cabelo tá por cima. Embaixo, que é a pele, tem que ter sombra. Aqui no contorninho do rosto. Vejam que a pele dela está por baixo do rosto do Menino Jesus. Aqui embaixo do pescoço tem que ter sombra. Embaixo do bracinho, entre a mão e o braço, né? O braço está embaixo da mão, então embaixo tem que ter a sombra. Entre os dedos. Olha, faço um borrão, depois eu venho tirando a tinta de cima. Suavizo ali. Sempre limpando o pincel, tá? Passa a tinta, limpa o pincel na água, seca no paninho e vai tirando os excessos. Aqui em volta do braço, a mesma coisa. A parte que está embaixo do tecido tem que ter sombra, embaixo da manga. Com a mesma tinta, tá? Cappuccino diluída com gel para matizar. Ali no pescoço, entre o pescoço e o vestido, sombra. Aqui em volta da bochecha para dar um volume. Coloco um pouquinho da tinta areia de novo para dar a luz onde ficou manchado. É só areia pura mesmo. E vou retocando, tá? Onde eu vejo que tá muito manchado, eu passo areia de novo. Onde precisa de sombra, eu passo o cappuccino de novo.
Com o branco eu vou fazer a parte do olho agora, do menino Jesus, com o pincel fininho, liner, número 0. Eu faço só a parte de dentro do olho. Com um pouquinho de areia e vermelho, bem pouquinho vermelho e um pouquinho de marrom escuro, faço uma misturinha e pinto a boca, tá? Então eu misturo a cor da pele com um pouquinho de marrom e um pouquinho de vermelho, uma isca de vermelho, e pinto a boquinha. É tão pequenininha que pode ver que eu tô usando sempre o pincel liner, tá? Passo a tinta, tiro o excesso. Ali no meio da boquinha eu passei um pouquinho de vermelho. Depois fui tirando o excesso. E volto com aquela cor mais clarinha que eu fiz aquela misturinha. A Nossa Senhora a mesma coisa, a mesma cor, tá? Um pouquinho de cor mais escura ali no meio da boca. Depois eu retoco com a cor clarinha nas partes mais altas para dar volume. Retoco com areia onde borrou. Um pouquinho dessa cor que eu usei na boca eu passei na pálpebra. E agora eu misturo de novo o vermelho com areia, bem suave, tiro bem excesso no paninho. Com o pincel Pituá eu vou fazer a bochecha. Ficou vermelho, ficou forte, volto com areia, suavizando. Esse é o pincel Pituá. Sempre suavizando onde eu vi que ficou muito forte, tá? Retocando a areia. Agora com o cappuccino, um pincel filete número 0, vou fazer a parte de dentro do olho, tá? Só mesmo um círculo. Onde borrou, eu venho com um pouquinho de areia ali de novo na pálpebra. Porque é tão pequenininho o olho que não tem como não borrar quando tá fazendo a parte de dentro, tá? Da íris do olho.
Com o cappuccino eu faço a sobrancelha, aqui usando o pincel liner. Pode desenhar primeiro com o lápis, tá? Ou ir direto com a tinta. Vou fazendo aos poucos, vou engrossando ou afinando. Se borrar, passa a tinta de novo, faz de novo. Devagarinho eu vou engrossando onde eu vejo que precisa. E com a areia eu vou afinando, tá? Tirando os excessos. Olha, ali eu apaguei, para vocês verem que dá para passar a areia e fazer tudo de novo. Mais uns retoques, um pouco de luz na boca. Ali com a areia eu dou uma afinadinha na sobrancelha. Agora com a cor sépia, eu faço a íris do olho, tá? A parte pretinha, que eu não gosto muito de usar o preto direto, então eu faço com sépia. Com um pingo de branco eu dou a luz do olho. Agora eu vou fazer o sombreado, eu vou escurecer, envelhecer com tinta e gel para matizar toda essa pintura da roupa. Aqui eu estou usando o rosa ciclame agora, que é mais escuro, né? O fundo eu havia usado rosa bebê. Agora com a tinta rosa ciclame, misturado com gel matizador ou gel para matizar, eu venho passando por toda a roupa e limpando com um paninho de malha macio. Eu vou limpando, tirando todo o excesso. Eu molhei bem pouquinho esse paninho, tá? Ele só tá úmido, bem torcido. Olha lá, faço todos os cantinhos, passo todo por cima da tinta que eu já havia pintado com a cor clarinha. E agora com a escura, eu venho fazendo esse efeito de envelhecido com a própria tinta. Vou passando, antes que seque, eu venho limpando com o paninho. Ele borra um pouquinho, faz sujeira, mas no final o efeito fica lindo. Com a cor azul piscina, diluída com gel para matizar, eu venho fazendo a mesma coisa no manto. Passo a tinta e tiro o excesso com o paninho.
Com a cor bronze eu pinto o cinto do vestido. Aproveito agora, com o bronze, venho retocando todos os cantinhos da roupa do Menino Jesus. Faço todos os cantinhos com pincel filete número 0. Mais uns detalhezinhos na boca, um pouquinho de luz, retoques com areia na pele. Aqui eu fiz um contorno do olho com a cor cappuccino e venho tirando o excesso, tá? Deixando mais fininho. Com o pincel, molho na água, pincel limpinho, só venho suavizando ali, tirando o excesso da tinta. Aqui também eu realço essa sombra embaixo do olho dela. Passo bastante tinta, venho tirando o excesso com o pincel limpinho, umedecido. Com o pincel filete ou liner, eu faço o contorno. Aqui de novo venho retocando onde eu vejo que está muito escuro, a sombra eu vou retocando com areia. Com aquela lixa esponja, eu pego um pedacinho e venho passando sobre a pele agora, bem de levinho, tá? Não tô tirando a tinta. Bem de leve, só pra ficar uma pintura lisinha e tirar alguma marcaçãozinha do pincel. Com o rosa bebê e pincel bem deitado, eu venho passando ali, realçando a luz da roupa. Com a cor bronze, eu faço um detalhe ali no manto, tá? Com o pincel liner, só faço um contorno na beiradinha. Com a tinta em relevo para contorno metálica, eu venho fazendo uns arabescos, simulando umas florzinhas, uns galinhos. Que eu estou usando dourado solar.
vai fazendo vários galinhos, vários arabescos sobre todo o manto, tá? Para fazer uma estampa preenchendo todo esse manto. Com a cera em pasta, que é cera metálica dourada, em pasta. Venho agora com o pincel mais duro, tá? De cerdas duras, amarelo, de cabo amarelo. E venho fazendo uma falsa pátina com dourado. Aqui sobre a roupa. Com o pincel bem deitado, aí a pátina fica só por cima, só nas partes mais altas, tá? Eu faço na roupa e no cabelo deles. Aí ele vai dando a luz e uma pátina dourada para finalizar. Para realçar ainda mais a pátina, eu venho com um paninho de malha e passando por cima nas partes mais altas do tecido. Só fazendo alguns retoques agora com a cor que eu usei de fundo. Aqui é o azul piscina e o rosa ciclame, realçando ainda mais a sombra. Com o verniz acrílico fosco e um pincel macio, eu venho passando sobre toda a peça, espero secar e passo mais uma demão.
faço um acabamento aqui nessa parte de trás, lixando. E vou pintar com a tinta azul piscina e colar feltros, pedacinhos de feltro com cola branca. Porque essa parte vai ficar em contato com a parede, é uma peça que fica pendurada. Então eu pinto com azul piscina, seco, colo o feltro. E aqui está a nossa peça pronta, linda, delicada, suave. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar, compartilhar e de se inscrever. E até o próximo vídeo.